Está começando o Antenados na Geral Perguntas e Respostas. Esse é um programa que é feito inteiramente com a sua pergunta. Você que escreveu para a gente por e-mail, pelas redes sociais e pelo WhatsApp, vamos pegar então as suas perguntas e fazer os pastores aqui tentar o mais rápido possível responder e tirar todas as suas dúvidas. Então você tem uma dúvida, curiosidade sobre a Bíblia, sobre a vida cristã ou sobre qualquer assunto, desde política, a gente fala de futebol, fala da paz mundial aqui nesse programa Perguntas e Respostas, se essa é a sua pergunta. Para responder as perguntas do público, recebo ele que é pastor da Igreja Batista Memorial do Caxambi, também é teólogo, filósofo e escritor Edson Luz. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Eu estou muito feliz de estar aqui. Sempre vir aqui é bom. Boa tarde a você que está nos acompanhando, nossos telespectadores. Que Deus nos ilumine para responder bem. Obrigado pela sua participação. Também recebo ele que é pastor da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade e presidente do Conselho Regional Interdenominacional de Ministros, Eduardo Cândido. Pastor, bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os queridos telespectadores Antenados. Estamos aqui à disposição para ser instrumento de Deus para a tua vida. Acompanha aí porque esse debate promete. E também recebo ele que é pastor da Igreja da Cidade, pastor Moisés Ambrosio. Pastor, bem-vindo. Obrigado, André, mais uma vez. Ainda bem que ele falou que pode falar até de futebol. Vamos falar do Vasco, né? Meu Deus, não, menos 10, isso. né? Não, mas é para falar de futebol. Na verdade, parabéns pro Vasco, parabéns para todos os vascaínos. Tá jogando bola demais, tá ganhando, tá merecido. Mas se você quiser falar sobre o Vasco, hein? Ó, o Jorginho é cristão, Deus está abençoando. Eita, Deus, será que Deus se mete nisso? Deus está abençoando porque o técnico é cristão? Enfim, mas esse é debate para outro dia. Esse debate de futebol é para depois do culto. Olha aqui uma pergunta. Vamos começar que tem várias perguntas, umas até difíceis de a gente poder interpretar, mas eu estou tentando ler aqui algumas. Mas deixa eu começar pela Denise de Manaus, que fala o seguinte. Eu casei na igreja e no cartório. Na Bíblia diz que Deus une um homem, o que Deus une, um homem não separa. Se o meu casamento não deu certo, eu posso casar de novo na igreja, sendo que para Deus só vale um casamento na igreja? Se tem várias imagens diferentes do que é casamento e como é que Deus interpreta casamento. Talvez no Antigo Testamento, na Bíblia, casamento era como quando um homem se unia a uma mulher. Só que não é que nem hoje. A união de antigamente não é que nem hoje, que o cara une uma noite. A gente tem que entender um pouco, mas para Deus era uma união de um homem com uma mulher e tudo que eles, enfim, tinham e tudo mais. Depois se veio a lei. Então a lei criou, olha, temos que ter um registro. Então se passou a entender que fora a união você precisa ter um registro. No Brasil hoje nós temos união estável, nós temos o casamento normal no cartório, nós temos o casamento religioso e nós temos a união de pessoas que juntam corpos. Por que vocês entendem que para Deus é uma união, é um casamento? Pode só ser religioso se não for registrado no cartório. Deus entende como casamento? Ou pode ser só união estável e não ser religioso? Ou só no cartório não ser nem união estável e nem religioso? Ou tem que, André, já que tem tudo, tem que se casar em tudo, tem que dar, enfim, regularizar em tudo. O que vocês entendem como casamento na visão de Deus ou a visão bíblica? Eu entendo que nós devemos ser submissos às autoridades, conforme Romanos 13. Se as autoridades determinam o casamento como algo a ser feito de forma cartorária, oficial, perante um juiz de paz, e é muito interessante, André, porque eu conheço muitas pessoas que elas preferem continuar do jeito que estão, já com o pensamento de que não vai dar certo. Por isso elas preferem não casar, porque talvez já pensando que não vai dar certo, não dê trabalho depois para consertar. Então eu sou favorável àquilo que a Bíblia diz, o que a lei diz, que só é considerado oficialmente um casamento quando é regido por todos os direitos e deveres, juntada de documentos, aprovação, testemunhas com firma reconhecida. Tanto é que um casamento, quando não é desse nível, ele é considerado como uma união estável. Agora, a Denise colocou muito bem, e é uma dúvida dela, que ela falou o seguinte, como está na Bíblia, o que Deus une, um homem não separa. O que ela está também levantando é o seguinte, se uma pessoa casa só no cartório, aí separa. Ela pode, ela entende, está casando de novo agora na igreja. O reconhecido por Deus é apenas quando é na igreja? Entende? E eu quero ouvir a opinião do pastor. Porque, vamos lá, tudo bem, temos que fazer todos, mas se eu não fizer um deles, enfim, se eu me casar só no cartório hoje, não tem nada de errado. A igreja vai entender como casamento, embora não se teve religioso, ou não, pastor, você entende que, poxa, são membros da igreja, tem que ter a questão da cerimônia religiosa para se ter a aprovação. Na verdade, a cerimônia religiosa, você sabe que
Hoje ela é simbólica, vamos falar a simbólica. verdade, né? Na verdade, quando... Antes era a principal, na verdade ela se tornou simbólica por causa da lei. Hoje, quando o casal vem casar na igreja, que a gente faz o casamento, eles já estão casados já há uma semana, 10 dias, 15 dias, né? Ou então, às vezes, assinam no momento, né? É religioso com efeito civil. A realidade é essa. A gente faz lá no religioso, mas é apenas para performance, para documentar, para... Uma formalidade. É uma formalidade, porque, na verdade, já casaram, tal. Agora, o pastor, no sentido de isso é uma coisa correta, né? Porque, na verdade, a pessoa prefere viver junto, a concepção de casamento, né? E, na verdade, o casamento já existe. Vamos dizer assim, já existe. O fato de não botar no papel... Estão casados, né? Falta a formalidade que a gente precisa fazer. Então, é tipo aquela pessoa, não vou me batizar, porque se eu me batizar na igreja, eu vou ter mais responsabilidade. Mas isso foi erro nosso. A igreja que ensinou isso, que parece que a pessoa só vai chegar no céu, ou só tem compromisso com Deus quando ela se batiza nas águas, não quando ela aceita Jesus, que ela diz assim, agora tu é meu Deus, agora tu é meu pastor, agora tu é meu amigo, agora tu é meu senhor, tu é meu médico. Só depois do batismo das águas, né? Aí a igreja ensinou de que quando ele batiza nas águas, ele passa a ter os compromissos, que aí vem o dinheiro, né? A membresia. A membresia. A membresia a partir do batismo. E a verdade, você sabe que não é isso. A pessoa, quando entrega a vida para Jesus, ela já tem um compromisso com Deus, com a igreja. Aí não precisa nem do batismo para ir para o céu. Dentro desse pensamento, eu vou fazer uma outra pergunta, mas eu vou sair um pouco do foco, depois eu volto. Você entende que alguém pode participar da Santa Ceia, então, sem ter o batismo? Eu volto lá, mas antes disso eu quero ouvir o pastor sobre a questão de casamento religioso hoje é só uma formalidade. Você entende que... Como é que você vê isso? Se são pessoas da igreja, deve-se ter uma formalidade religiosa, ou às vezes até por dinheiro. Poxa, vou fazer uma festa, tem que alugar. Eu não tenho, eu quero fazer só no civil. Tem um reconhecimento menor por parte de Deus, da igreja, por ser só no civil e não no religioso? Eu posso fragmentar? Pode. Deixa eu fragmentar a pergunta para responder em 3 partes. A primeira é que eu gosto de pensar com princípios. Todas as vezes que eu tenho dúvida, eu volto lá dos princípios para ver, a partir dele, aonde aconteceu a flexibilização e a pseudo-fragilização do princípio. O casamento de Adão e Eva foi o primeiro realizado por Deus. Não tinha cartório, não tinha testemunha. Deus realizou o casamento, uniu, e não se tem notícia que eles separaram. Tiveram os piores... separação da Bíblia? Tiveram os piores problemas que um casal pode ter. Ninguém teve na união conjugal maior problema do que Adão e Eva. Perfeito. Ok. Então o casamento, ele nasce no coração. O casamento religioso, diante de Deus, é um compromisso a 3. Um com o outro, diante de Deus, selado. Isso não pode ser colado, é soldado. É consistente. Agora, nós temos a formalização e o casamento social. O casamento, como o pastor colocou muito bem, existe o casamento no patamar jurídico, legal, vamos dizer assim, para ficar bem mais abrangente, legal. Este casamento, ele é institucional. Ok. Sem este casamento institucional, a lei não reconhecia. Com a mutação social, a lei flexibilizou e começou a admitir a união estável para efeito jurídico, para resolver questões jurídicas. Patrimoniais. Exatamente. Então, veja bem, quando nós falamos do comportamento social, nós não estamos falando necessariamente de um relacionamento com Deus. Estamos falando do comportamento humano. Perfeito. E a lei, o que a lei faz? Ela vai vendo o comportamento humano e vai organizando. Ela vai criando as leis, o Senado vai criando as leis de acordo com aquilo que é preferência social, aquilo que o povo quer. Por isso que nós estamos chegando a um patamar de flexibilização do nível de casamento que é inadmissível espiritualmente, mas é admissível socialmente. Deixa eu fazer uma pergunta bem rápida, assim até de sim ou não, porque a gente tem tantas outras perguntas. Vocês fariam um casamento de 2 pessoas no religioso, sabendo que elas não estão
casadas no cartório? Resposta sim ou não? Sim ou não? Não. Faria, pastor? Chega, olha, eu quero fazer religioso, eu não vou no cartório, não. Eu quero fazer religioso, a Depende, cerimônia. eu teria que conhecer a vida do camarada, saber por que eles não quiseram, se viu, se tinha algum motivo. Por exemplo, se eu estiver numa África, que já aconteceu, da pessoa não tem condição de papel, não tinha nada, Não, eu fiz. tudo bem, não. Eu entendo. Eu digo assim, vamos lá, Dentro vamos da para o Brasil normalidade, hoje. na Vamos para o normalidade. Brasil, sem as exceções. Normais, Que às vezes, quer ver? Às vezes o cara, pastor, a gente quer casar aqui no religioso para todo mundo, mas o ex-marido, ela ganha pensão. Então, se eu casar no civil, ele perde a pensão. Existe esse tipo de coisa. Então, a gente quer estar junto, vai morar junto, mas a gente não quer no cartório. Eu vou só formalizar no religioso. Mas, enfim, ou por essa ou por outra. Mas no Brasil, você faria? A cerimônia é uma cerimônia que não teria efeito nenhum. Para mim, reunir-se é um desejo dele. Porque o que eu iria fazer no casamento, que é do casamento, para mim é uma cerimônia como qualquer outra. Que eu não estaria oficializando o casamento naquela hora. A gente pode até no sentimento de que nós estamos unidos, uma união, recebeu a bênção, a igreja, o social, e eu não teria dificuldade em fazer. Claro, eles sabendo que aquilo que eu estava fazendo ali é apenas uma cerimônia, uma festa, eles vão se reunir, vou fazer um culto onde eu vou estar ali. Não é casamento, então. Não seria Ou seja, casamento. se eles saem de uma cerimônia religiosa sem estar registrada no cartório e passam a viver como um casal na questão sexual, eles estão em pecado. Veja bem, o conceito de pecado... A gente fala de sexo só depois do casamento. Certo. Agora, vamos nisso. Eu penso o seguinte... Sexo só depois do casamento. Fiz o religioso, mas eu não estou registrado. Posso fazer sexo? Sem estar pecando? É porque a pergunta aí ficou difícil para responder, porque você incluiu o sexo. O sexo. Vamos tirar o sexo. Não, mas poxa, Mas se não tiver o sexo, casamento não tem sem o casamento. sexo... Não, se eu tirar o sexo do casamento... Vamos para o rápido break. A gente não pode tirar o sexo do casamento. Mas a minha pergunta, porque a gente fala muito isso, pode sexo? Qual é a resposta da igreja? Só depois do casamento. A minha pergunta é, se houver uma formalidade religiosa, o cara pode sair daquela formalidade para uma noite de núpcias e o que ele fizer ali é pecado? Não, porque não é casamento. Vamos para o rápido break e a gente volta já. Não sai daí. Estamos de volta, antenados, perguntas e respostas. Se eu não me engano, deixa eu ver o nome dela. A Denise de Manaus fez uma pergunta sobre casamento, está dando um desdobramento louco. A resposta que a igreja dá, geralmente, sobre a questão de sexo, a gente fala assim, de sexo só depois do casamento. A minha pergunta é, se duas pessoas fizerem uma cerimônia religiosa, não está registrado no cartório. Vai lá, e quando eu falo cerimônia religiosa, não é fazer uma pompa para todo mundo, não. Às vezes tem muita gente que casa, pasma você, mas que registra e depois vão no pastor, só eles dois com família. Pastor, faz um negocinho, abençoa aqui. A gente não quer gastar dinheiro ou não tem dinheiro para fazer uma festa, você pode abençoar no gabinete. Conheço pastores que já fizeram casamento sem gabinetes. Então, mas tem uma formalização religiosa. A minha questão é, vocês entendem que uma pessoa fez uma festa religiosa, ela pode partir para os finalmente? Não. Fazer sexo, enfim, tudo que tem. Não. É pecado? É adultério. É adultério. Então tem que ter o registro, é o que vai. Porque a lei, o lei... civil é a lei que vai então dizer que isso é pecado ou não. Porque veja bem, o ministro religioso, ele pode realizar, não, o ministro religioso pode realizar um casamento com efeitos civis, mas Perfeito. Mas o escrivão não pode realizar um casamento com efeitos religiosos. Agora, se ele pega e vai lá no escrivão, só mais outra, ele está com a festa dele marcada. Uma semana antes ele vai lá no cartório e casa. Nesse meio tempo, se ele fizer qualquer coisa, está em pecado? Está casado, registrado, embora não se fez o religioso ainda e está marcado. Na minha opinião, não. Não, aí não. Não. Ou seja, o religioso não tem nenhuma validade? Agora, eu oriento as pessoas, o Porque casal... a gente está falando que não tem nenhuma. Eu oriento o casal a esperar. Pô, esperou até agora, espera mais uma semana. Pô. Mas já está com papelzinho, canudinho na mão. Pastor, é que nem Deus com Josué. O povo esperou 40 anos no deserto, foi escravo o ano todo. Quando chega em Jericó, faz o seguinte, dá uma voltinha aí, durante 6 dias, vocês voltam, 7, dá mais uma. Mas, Senhor, deixa a gente guerrear logo. Não, esperei 40 anos para chegar aqui, eu tenho que ficar dando volta na cidade. Mas até, André, olha só. Aí ele fala, pastor, esperei 40 anos, vou ter que dar volta na esposa. Vamos pegar a questão cultural, vamos pegar a questão do costume também. Qual é a graça do casamento? Não é a graça da noiva entrar de véu, grinal, daquele simbolismo Não, mas vai ter, ué. que ainda existe.
Sim, mas qual é a Esse simbolismo perdeu, qual é, vamos lá, qual é a gente. graça do véu? Esse simbolismo virou um mero simbolismo também. Virou? Não, até para ter mulheres que sonham com isso. Não, tudo bem, mas eu digo, aquilo é um símbolo de pureza. Hoje, se você for ver a probabilidade da pureza, enfim, é muito baixo, mas continua usando o branco. O branco não necessariamente significa a pureza da virgindade, é a pureza da mulher. É um subjetivo hoje, porque antes era a questão branca da virgindade, é para representar a virgindade. E hoje não é bem assim. Tanto que tem gente que recasa e bota branco de novo, né? Então, o que eu estou falando é o seguinte, parece que o religioso não tem muito efeito. Não, o que nós estamos falando é a flexibilização, é o barateamento do princípio. Tá? Por isso que existe o curso de noivos. Você fica 6 meses, 4 meses, 5 meses, dando um curso de noivos para detalhar isso e discutir isso com os noivos. Perfeito. Ora, quando você discute determinados pontos que eles colocam e que não vale a pena te abrir, porque pode ter algum ouvindo, né? Fica muito ruim, mas acontece quando você discute determinados pontos com aquele casal que você vai realizar o casamento, não me convide para realizar um casamento na véspera, com uma semana antes, eu não realizo. Eu tenho que ter com eles pelo menos 5, 6 encontros, que nós vamos discutir os pontos principais. Já que a gente está falando de branco, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Olha aqui, André, minha igreja no culto da virada sempre estimula todos os crentes a virem de branco. Já que estamos falando de branco de casamento, aqui é do culto da virada de ano. Eu, por ter passado por outra religião, estranhei, pois na religião que eu vim, o branco na virada tem todo um significado místico. E para os evangélicos, qual é o significado de usar branco na virada do ano? Nenhum. Por quê? Nenhum. Mas também, por exemplo, qual é o ou significado? é cultural, todo mundo vai para a praia de branco, então vem para todo mundo para o culto de branco. É estranho, para vocês causa estranheza o pastor estimular o pessoal a vir para o culto de branco? Eu respeito, mas eu acho uma bobagem, me desculpa. Eu também, isso aí, eu respeito, mas eu acho que é uma bobagem. É alguém criando alguma coisa para... É uma discriminação. Não, discriminação. Já que a gente está no tempo do politicamente... André, acho discriminação. Pode haver todo mundo de preto, todo mundo de azul, de amarelo. Mas é uma bobagem. Não, porque eu digo o seguinte, imagine você... É aquilo que a gente estava falando, eu fiz um debate que é sensacional. Como os evangélicos e as igrejas estão crescendo muito, nunca antes recebemos tantas pessoas provenientes de outras religiões. A gente está falando que não é só pessoas que não tinham religiões e aceitaram Jesus. São pessoas de outras religiões que se converteram. Então aqui tem uma pessoa falando assim, André, eu vim de uma outra religião, onde usar branco na virada tem sim significado. E eu venho para a igreja e eu sou estimulado a usar branco, eu acho estranho isso. Então é interessante ter essa percepção das pessoas, até para o pastor que não entende e fala, poxa, realmente eu tenho que ter mais sabedoria para entender quem são as pessoas que estão vindo aqui. Porque para ele, sei lá o que ele faz na virada, mas usa branco e tem significado, tem que ser de branco. Se o pastor fala que a igreja tem que vir de branco, causa estranheza para esse tipo de pessoa, né? André, nós aqui na igreja... Que é o símbolo de paz, não tem aquele use paz. Quer dinheiro? É amarelo, é verde. Amarelo é riqueza, amor é vermelho. É uma bobagem, né? Daqui a pouco ele vai fazer um culto por signos. Quer de Ares, quer de Leão, quer de... Olha, André, só mudando da cor. Nós estamos com um culto aqui na igreja da cidade, que é pertinho do estudo da Boas Novas, e nós temos um culto só de haitianos. Todo domingo começa às 8h30. Tem uns 80 haitianos aí, a gente percebeu que estavam soltos. E eles falam lá em francês o culto dele, o jeito deles. Eu botei até um pastor entre eles, escolheram, e eu coloquei um pastor para cuidar. Eu vou lá e fico sentado, não entendo nada. Minha filha que é um pouquinho francês, mas não entendo nada. O jeito bom que vai praticando. E um dia desses, isso eu estava com uns 3 meses. Começou um grupinho com 4, 5 eu. E depois eu vi que era bom eles mesmo, o culto dele, o jeito dele. Já tem uns 80 pessoas que dá lá, criança e tal. E domingo passado eu cheguei e espantei com uma coisa. Aí eu chamei o pastor, que é o liderando lá, para conversar com ele, né? Que eu encontrei de um lado umas mulheres de um lado e os homens do outro lado. Né? E aí eu chamei o pastor lá, que chama Deu pastor. Liberdade pro pastor, ele fez do jeito dele. Aí disse, não, pastor, porque a gente faz assim lá no Haiti e tal. Aí eu digo, tá bom, meu irmão, a gente vai conversar com isso depois. Mas eu também, na hora, não fiz nada. Mas cultura. Para ele lá, e apesar de que ele ficou uns 4 meses assistindo o nosso culto, eu pedi, vem para cá assistir o culto dia domingo à noite, para te ver como nosso linguajar, nosso modo de pensar. E ele, na cabeça dele, ele estava, né? Mas eu nem tratei isso com ele para conversar. Pode ser até que eu diga, mas não deixa como está aí, porque para ele não tem problema nenhum. Quero dizer isso, pode ser que... Mas, o normal para ele, se vier de lá, é isso, né? É cultural, às vezes. Mas a pergunta para ele, eu vou fazer o seguinte, você faz isso por quê? Porque você acha que a mulher
é menor do que você, porque no Moçambique eu tinha essa situação que nós estamos lá, né? Porque a mulher é mulher, mas ela é mulher, mas tem que ficar lá na cozinha quando chega. Então separa, Então é isso que eu vou segrega. procurar saber entre eles, porque a gente quer outra cultura, mas também não quero mexer muito. Mas eu só quero mostrar que parece coisa estranha para nós, mas para eles é uma coisa comum que, entendeu? Que é natural, normal, que a gente tem que ter cuidado na hora de como tratar. Entendi. E às vezes eu acho que isso é muito cultura mesmo. Modismo, né? Eu vejo na televisão, todo mundo usa branco. Vamos vir todo mundo de branco para ser diferente. Mas, enfim. Mas o detalhe é que a gente tem que ver o que a Bíblia diz. Sobre usar branco na virada? Não diz nada? Eu não conheço Se não que a Bíblia proíbe tenha também, dito isso. também se não proíbe, pode. Então é discriminação. Pode usar qualquer cor. Pode vir de vermelho, vir de cor de rosa, vir de listrado. Podia até com a camisa do Flamengo, até pode. Não, mas vai aí atrapalhar Bíblia um pouquinho o culto, né? Fala, aí fala. A Bíblia fala. Pastores, a Bíblia condena o uso de amuletos para dar sorte? Boa pergunta aqui do nosso telespectador, veio do WhatsApp, ele aqui do celular. Tá com figa, Agora com é negócio. superstição. Vamos entrar nisso. Amuletos para dar sorte. O que vocês acham disso? A Bíblia fala tudo contra agoureiros, contra feiticeiros, contra esse tipo de gente, são eles que disseminam essa prática. Então, para nós não existe sorte, para nós existe bênção, para nós não existe destino, para nós existe direção de Deus, então a gente não faz. Alguém tem alguma opinião Não, diferente? acho que concordo com ele, eu acho. Uma das coisas que eu queria levantar, não que com essa finalidade, eu conheço um pouco da cultura, mas a igrejas evangélicas começam muito também a usar símbolos judaicos, né? Às vezes por decoração, às vezes por aptidão, proximidade religiosa, e às vezes algumas pessoas até como um amuletinho. Tem uns amuletinhos também, a gente, né? Nós crentes, a gente tem uns negocinhos. Me perdoa aqui se a gente fala um pouco muito de África, porque um assunto desse a gente reporta para a África, que passou 4 anos. Porque tem muito amuleto lá. Né? A gente tinha pessoas que estavam conosco e que usava um cordão na barriga aqui, na cintura, um cordãozinho preso, que quando a criança nascia, e a pessoa já tinha 14, 15, 16 anos, nunca podia tirar aquele cordão que ficava aqui no sino, cordãozinho que botava ali com um amuletozinho, porque aquilo ajudava, é ensinado que aquilo era para proteger por conta da diarreia, contra a doença das crianças. Então a mãe, né, que a avó, a palavra da avó era uma palavra, é uma simpatia, certo? Quer dizer, na verdade aquilo ali para a gente não tem valor nenhum, ou colocar, porque aquilo ali eu arranco aquilo ali, não tem problema nenhum, né? Só que a gente sabe que da onde que vem aquilo ali, qual é o ensinamento? Aí vem que é a feitiçaria, não vem de Deus, são pessoas, são feiticeiros. Aí sim que é o princípio, o porquê. Eu sempre perguntava o porquê você usar. Eu até brincava, brincava não, eu falava, olha, nós, lá na África não tem muito que a gente vê aqui, aquela macumbaria de frango ali. Eu dizia, olha, você tem ideia que isso aí para mim não é importante, mas seria bom você tirar, não pelo princípio de que é demonstração da sua fé, de que você tem fé em Deus agora, que o fato de você tirar aquilo ali não vai lhe trazer prejuízo nenhum, aqui é uma demonstração de fé em Jesus, de que você não precisa mais daquilo. A tal ponto que eu dizia, olha, um dia se eu tiver com fome, não tiver o que comer, encontrar um frango ali, eu vou orar, pedir a bênção e vou comer aquele frango ali, aquela farofa. Eu vou abençoar e acabou. Na realidade, isso é estratégia do diabo, André. Tudo que ele puder usar para tirar a glória de Deus, a dependência do homem de Deus, para coisas, objetos ou imagens, ele vai fazer. E os amuletos fazem parte desse jogo de Satanás. É. E outra coisa, tinha jovens que sentia que não deveria tirar aquilo, e vivia com um problema de consciência, de pecado, exatamente porque achava que tinha que tirar, mas como é um costume da avó, aí ficava preocupado. E isso aí o diabo aproveita para colocar na cabeça, e a pessoa se sentia em pecado. Nem estava em pecado, mas ela se sentia em pecado. E isso era a faíscazinha que era colocada na mente dela. O apóstolo Paulo aconselha transformar a mente na renovação né? Transformai-vos na renovação da vossa mente. Então, realmente, até cultura, né? Como você vê o mundo, né? Esse aprofundamento de transformação no sentido cultural, quebrar paradigmas sociais para adquirir a fé, não é uma situação muito simples mesmo. Tá? Você vai encontrar muitos ex-católicos que guardam o santinho na Bíblia. Tem problema, pastor? Não, problema não tem. É como você guardar um retrato. Agora, qual é a importância para você? A motivação, né? Qual é a importância para você? Vamos discutir isso. Não é truculência dizer é pecado, não pode, você vai morrer por isso, você vai para o inferno, nada disso. Vamos saber o que ela tem por trás daquilo.
para a gente poder conseguir conversar e desmistificar aquilo. Né? Porque às vezes não precisa até nada, mas mentalmente tem, né? Naquela coisa, tô com um problema, eu orei para Deus, mas tem que acender uma vela ali também. E, não acendi, pô, mas eu preciso. Aí fica aquele conflito da mente, tá carregando e aqui, o povo, ó. André, tem que ter curiosidade da origem, tem que pesquisar de onde que vem. Vamos para um rápido intervalo, que daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta que acho que talvez tenha um pouco a ver com isso, de um rapaz que fala o seguinte: André, cadê? Tá aqui, olha. Gosto muito de ouvir pagode e samba. Sou cristão e gosto de ouvir pagode e samba. Existem músicas lindas que eu ouço, mas que na letra eles fazem referência a entidades. Né? Às vezes tem alguns amigos que o cara manda mesmo. Aí ele pergunta, devemos evitar escutar tais músicas? De alguma maneira isso vai me influenciar, a minha casa, o que eu estou ouvindo? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta no Antenados no Geral, perguntas e respostas. A gente quer tirar sua dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, ou sobre qualquer coisa que você tenha dificuldade de entender. Como teve nosso amigo que falou o seguinte: pastores, eu gosto muito de ouvir pagode e samba. Existem músicas lindas, mas em que sua letra, eles fazem muita referência a nomes e a entidades. Devemos evitar e de escutar tais músicas? Essa pergunta veio pelo WhatsApp, você pode mandar sua pergunta também para o WhatsApp, está aparecendo embaixo. Está ouvindo uma música, daqui a pouco o cara manda. E eu estava relatando isso aqui no intervalo, que uma vez eu ouvi na televisão. Uma música que eu achei muito bonita. A melodia dela, de fato, se você ouvir a melodia, é muito bonita. E que talvez quem mora no Rio entenda. É uma música que faz alusão a Madureira, que é um bairro do Rio. Fala, Madureira. É bonita de ouvir. Mas, meu irmão, quando eu botei para ouvir aquele negócio, que tem um programa que toca música online, que eu botei para ouvir a música, o cara elencava, fazia encruzilhada, assim, cantado na música. Quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Cara, eu tive a sensibilidade, tirei, mas esse é um cara que gosta muito de samba, talvez veio dessa raiz. E, poxa, André, eu criei nisso, gosto da musicalidade, mas fala nome. Devo evitar ouvir esse tipo de música que menciona esse tipo de entidade, nomes assim, pastor Moisés? Deixa eu dizer para você, olha, o problema da música não é a melodia, é a letra. Porque nós temos muitas músicas que eu gosto de ouvir, eu acho bonita, música popular brasileira, que a melodia e tal. Agora, aí sim que está o cuidado. Eu não sei se aí você tem que ser uma pessoa muito cuidadosa, porque aí você pega um samba, vê um samba desse, vê essa música aí que não tem nada e você às vezes está falando de coisas besterol. Então, o problema não é a música, é a melodia, é a letra. Se a letra for uma letra que não tem nada a ver, não vai contra os princípios seus, tal, fala sobre amor, fala sobre alguma coisa, e é bonitinha seu ouvido, acho que não é normal. Agora, quando você pega, aí foi cuidar de você. Agora, quando a gente vê qualquer música dessa... Agora, vamos dizer uma coisa assim, para o camarada se dedicar a assistir músicas, ouvir músicas, a gente chama assim, música... Que não seja popular, que não seja gospel. Pô, nós temos tanta música gospel, tanta música, grupos musicais americanos, ingleses aí, aqui no Brasil. Você entendeu? Não que ele também não acha, mas enfim, talvez pelo um berço, ele gosta de ouvir um sambinha dele, um pagodinho dele. De princípio, eu acho que não tem problema. Eu acho que é o seguinte, eu acho que pode até ter, dependendo do tipo de música, eu até ouço, vejo. Tem músicas que eu gosto de ouvir, popular, aquela música popular brasileira, né, antiga, que a gente nem ouve mais, a gente começa a ver a letra, fala, é bonita a letra, né? A gente ouve. Agora, eu acho que, tendo esse cuidado, não é pecado ouvir e gostar dela. O pecado é se você perceber que uma música está falando sobre alguma... Você falou cruzada e você passar por entidade, e aí ele tem dificuldade eu penso que é o seguinte, a música ela tem duas partes bem distintas, que é o poeta, aquele que escreve, aquele que joga de dentro de si para o papel, e tem um compositor, aquele que coloca aquilo dentro de uma linha melódica. Então, as duas coisas são separadas. O compositor, ele fala de si, assim como ninguém escreve nada que não seja de si. Quando você escreve um texto, quando você escreve uma poesia, quando você escreve qualquer coisa, você está falando de si. Então, o poeta está dizendo o que ele pensa. Agora, eu não dou as mãos ao que ele pensa. Eu dou a mão à melodia. Para mim, samba, qualquer música, para mim, eu sou brasileiro nato, eu gosto de samba, gosto de tudo. Agora, eu presto atenção naquilo que eu vou ouvir. Seja samba, seja bolero, seja qualquer tipo, soul, qualquer tipo de música.
Você precisa saber o que você está ouvindo. Agora, tem muita gente cantando música em inglês, em espanhol, em francês, não sabe nem o que está cantando. E aí? Olha, pastor Edson, eu vou divergir dos três. Porque eu tenho uma aversão por De música... dois, eu não me incluí ainda não. Uma Tá, aversão por música secular. Eu tenho uma aversão muito grande, porque eu vim de lá, sei o que o diabo pode fazer com essas músicas. A gente tem que ver a fonte. Qual é a fonte? O senhor acabou de falar aí. Qual é a fonte que vem? Qual é a motivação que vem? Fora as mensagens subliminares, as mensagens satânicas que são gravadas. E o salmista Davi, que é a minha referência, foi muito sábio no Salmo quando ele diz que todas as fontes dele vinham do Senhor. Não tenho nada contra ritmo, sou igual a todos aqui, gosto de todos os ritmos. Mas eu não coloco música secular dentro da minha casa porque, na dúvida, a Bíblia diz que é melhor não fazer, porque se fizer, peca. Então, como tem muitas motivações ambiciosas, sexuais e imorais por meio dessas músicas, eu prefiro não levar para minha casa e tampouco induzir minha igreja a seguir. Eu concordo contigo. Você não discordou de mim, não. Não, né? Não, tamo junto. Veja bem, porque eu também concordo com isso. Com o que o irmão disse, acho isso correto. Mas quando a gente ouve uma música, o que você compartilha? A melodia ou a letra? Essa é a questão. É óbvio que eu não vou aconselhar a minha igreja a ouvir uma música. Agora, a pergunta que não quer calar, será que todos os compositores evangélicos têm o sentimento de Davi quando compõe? Que não. Claro que não. Há um consumismo muito grande da música evangélica. Eu tenho Isso a gente não tem como também sentir, né? E na realidade, realmente está pobre hoje a qualidade dos louvores. Pois Tá pobre. Bom, olha, por exemplo, eu gosto muito de sinfonias de Beethoven, eu gosto de ouvir aquela... Nossa, é música secular isso, né? que ela não tem letra. Uma música instrumental. Instrumental. Aí muda de figura. Você entendeu? Vamos lá, não tendo letra. Já pensou? Só que se a gente for profundo, vai ter que ter cuidado também para saber se na hora que ele estava ali, estava fazendo aquelas músicas que... Qual o pensamento dele? Mas são músicas que não tem letra. Eu tenho coleções de, sabe, de piano, de Strauss. Exato. Isso é muito bonito. bonito. Você bota ali... Beethoven. A minha esposa, o pessoal que fica chateado que eu boto no carro, fica ouvindo aquela música. Eu gosto de ouvir. Música de dinossauro, E né? não tem letra, E é às só vezes tem melodia. letra. Claro que pode falar, mas vamos lá. Já pensou você canta Botafogo, campeão desde 1910? Poxa, É uma música. vida. Já Logo peguei do aqui. Botafogo, cara. Me ajuda. Não, a gente tem que entender que existem músicas que é música. Pura, né? Não, mas às vezes tem aquele que tem música que é música, que tá aqui, canta sobre a beleza de uma flor, da água, do rio, ele olha para o mato. Tem umas músicas pantaneiras, eu gosto muito de ouvir. O pessoal bate mesmo. Música pantaneira, eu gosto do cara que canta do mato, do rio que vai passando, do barulho da água, não sei o quê. Não vai falar do canto da sereia, não. Aí entra para outro lado. Você quer ver uma Mas, música, tem você quer uma músicas música que eu bonitas ouvia tanto quando que eu eu não era pequenininha, acho- eu queria conhecer esse lugar, e eu, há uns 5 anos atrás, conheci da música Roberto Carlos. Meu pequeno cachoeiro, vivo só cachoeiro, que é. Eu pensei, não é, a gente pensa que é. Cachoeiro de Itapemirim, né? É, eu Terra tinha natal, vontade, né? e fui lá, porque uma época eu tive que passar um dia lá. Agora, se você acha que é Mas- pecado ouvir Roberto Carlos, ouça J Neto. Que ele, ele fez uma versão desse cara sou eu sou esse cara. Muito bom. Procure no YouTube J Neto, e J Neto é perfeito, ele é igualzinho, pronto. Mas a pergunta que eu não quero calar, por onde anda J. Neto? Isso aí é um antenazo da inteira. Para você, mas pastor, e aí, qual é a opinião e tudo? Acho que cada pastor colocou sua opinião. Deixa eu só lembrar, uma vez um irmão chegou e falou, olha, Deus, foi dar o testemunho dele, Deus me libertou. Não sei o quê. Eu ouvia muito, ele era nordeste, tudo, ouvia música nordestina muito tal, e eu ouvia muito que cantava Asa Branca, qual é o nome? Luiz Gonzaga. Pastor, eu ouvia muito Luiz Gonzaga, tinha todos os LPs, não sei o que, aceitei a Jesus e me libertei. Peguei e queimei todos os LPs. Pegou, jogou todos os LPs de Luiz Gonzaga, não ouço mais, e agora eu quero cantar um hino aqui da um nome aqui para abençoar os irmãos. Ó, com cego eu andei, e perdido eu vaguei, longe no Salvador. Aí botou essa aí. Então, enfim, tá lá dentro ainda, ritmo. A letra não é bonita? O ritmo... Pronto, o ritmo é bonito também. Então, uniu o útil ao agradável. Pegou a letra e pegou o ritmo. Pastores, tinha alguma mensagem ali, mas ó, tem uma outra pergunta interessante aqui. Está aqui do pagode, a gente respondeu um pouquinho dessa pergunta. Isso aqui também é muito interessante. Pastores, o que é palavrão para os evangélicos? Aqui é uma pessoa que não é evangélica. Me assustei muito ao ver algumas palavras pesadas faladas por pastores em vídeos na internet.
Não sou cristão, mas simpatizo, gosto de ouvir mensagem, vejo antenados. Palavrão é pecado? Por exemplo, vi pastores renomados falando no púlpito e na televisão e no vídeo que eu vi no YouTube. Gente, vou falar um pouco das palavras que ele falou só para poder ilustrar. Se você acha que é palavrão, isso dentro do contexto não é, tá? Mas eu vou botar aqui, ó, bundão, frouxo, otário, babaca. Ele botou outras que eu nem quis falar, porque eu acho que são mais pesadas um pouco do que essa. E não sei se está no nível do que a gente entende de palavrão. Proferir palavras chulas. Não sei se é torpe, mas chulas. Principalmente num púlpito, numa mensagem. Vocês acham que é apropriado? Essas palavras são palavras pesadas, né? Vocês acham que essas são palavras apropriadas para uma mensagem pastoral? De forma alguma. É uma pobreza de... Mesmo que descrevendo o diabo? É uma pobreza. Tem 1000 maneiras de você se colocar, 1000 expressões que você pode usar, inclusive se referindo a expressões chulas, como nós estamos falando aqui, a palavra chula. Ela está reunindo uma série de expressões contraproducentes para você não desrespeitar o seu público. Okay. Porque quando você está falando em público, você está falando para todas as pessoas e que você precisa respeitar o público. Eu sou frontalmente contra o uso de palavras chulas. Quando é para um pastor é pior um pouco, porque não é apenas um... O pastor é lamentável. É lamentável. Olha, Ele concordo. deve fazer um cursinho de português, de oratório, porque está Eu faltando. concordo com o pastor. Eu acho que exatamente o motivo de nós estarmos tratando esse assunto é exatamente porque alguém está questionando e não é alguém. Quantas pessoas não estão questionando isso? Não é palavrão isso? Porque Pode qual falar é na igreja? Uma coisa, sabe, André, é você estar pregando e de repente você usar um exemplo. Não é que faz parte do seu linguajar, mas de repente você está falando, meus irmãos, aquele camarada É uma chamou ilustração. uma ilustração que você, né? Agora, você usar isso como linguajar, isso não tem necessidade, não tem. Eu acho que não tem necessidade. Mas tem que Dói falar no ouvido, a língua. né, otário? Ó, Dói no ouvido, né? Se você dizer, mas se você tem que falar a língua do camarada. Se for para falar a língua do camarada aqui no Rio de Janeiro, Ih, você não abre a boca sem falar um C, um P, porque é todo o tempo. As pessoas aqui, pelo menos, estão. Você fica conversando com a pessoa, mulheres. Aí, C, você está aqui, P, não sei o que, você está aqui. Senhora, mas como é que a pessoa consegue falar e nem sente, 10 né? palavras, em cada 10 palavras ela fala 5, 6, a gente chama de palavrão, que é uma palavra, né, que não é usada. Não é possível, quer dizer, um pastor que pregue falando o linguajar dele é uma coisa assim, esdrúxula, eu Claro que acho, sabe? Não há Eu não sei se necessidade. essas que eu coloquei aqui são elencadas, talvez, pelas pessoas como palavrão. Mas, André, disso um palavrão é a mesma coisa, né? André, Tu chama um cara disso, é que tu quer falar um palavrão e... Vocês vejam que o próprio senso comum da sociedade não tolera esse tipo de coisa partindo de gente como a gente. Eles mesmos estranham, eles mesmos se manifestam. Agora, geralmente, meu querido, para responder você, palavrão são palavras que venham atingir a moral, a índole sexual de alguém, diminuir ou aumentar nessa área específica. Eu não acho otário um palavrão. Na minha opinião, eu posso considerar uma pessoa otária. Pô, você foi otário, você foi um bobo, entendeu? Agora, evidentemente... Mas dói no ouvido. Quando você fala, dói no ouvido, né? Não, no púlpito pregando não, mas na informalidade, eu falei, pô, você foi otário, rapaz, de você cair numa dessa. Eu falaria. Agora, no púlpito, não. Porque ele fala, mas você foi inocente demais, ó. Vamos pro break. Vamos pro break, querida. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas vindas do WhatsApp para você. Tem uma pergunta também muito interessante aqui. Eu vou deixar para o próximo bloco para explicar, mas eu achei interessante a maneira que a pessoa colocou, se ela acha que é exploração ou não. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, último bloco do Antenados na geral. Estamos tirando todos os tipos de dúvida, desde samba e pagode, a gente falou hoje, falou sobre casamento religioso e não religioso, falamos sobre o uso de palavras fortes, se é que em púlpito ou na informalidade, principalmente vindo de líderes religiosos, que a gente tem que, claro, tem que ter um cuidado ainda maior, que as pessoas vão julgar mesmo a gente. Agora, olha que interessante essa colocação aqui, e ver como esses pastores entendem isso. Falam, André, meu trabalho, veio aqui do WhatsApp também isso aqui, André, meu trabalho no comércio consiste em, como ele é o comerciante, em comprar
materiais em feiras e com fornecedores de peças de vestuário e revender geralmente a 5 ou 6 vezes o preço que eu comprei. Que é um pouco, vai lá, compra muito, vende 5, 6, 7 vezes, dependendo do preço do aluguel e tudo mais. E é mais ou menos esse mesmo, o comércio é um pouquinho assim, né, de tudo. Né? Um dia, conversando com um amigo meu, ele chegou a mencionar que se estivermos elevando demais os preços da mercadoria, isso é errado, por estarmos explorando as pessoas. Existem princípios bíblicos que regem este relacionamento entre estabelecimento e consumidor, que não seja uma exploração, ou eu posso colocar o preço que eu quiser, ou o que eu bem quero, em cima de algumas coisas. Claro que eu não vou tratar isso pecado, mas existe algum tipo de regência bíblica no sentido que eu vou falar para vocês, pastores, às vezes, eu vou em locais, que tu vai num restaurante que não é tão caro, mas a bebida, tu pede uma água, que uma água é R$1,50, tem um lugar que é R$9. Eu falo, gente, está cobrando, e compra por 50 centavos. Está comprando 20 vezes mais o preço. E a gente... É errado, é uma exploração isso. Eu posso comprar algo e eu tenho uma loja, eu boto o preço que eu quiser. Isso, como é que vocês entendem isso? Olha, a questão é a seguinte... André, isso é mercado, não tem dessa. Existe bom senso. Existe bom senso. Tá? A pessoa que tem uma consciência ética, ele pode até não saber explicar o que é ética, mas ele tem uma consciência ética no relacionamento dele. E ela diz muito bem uma coisa muito interessante. E a Bíblia diz isso. Ele gostaria que alguém fizesse isso com ele, cobrasse dele uma coisa 5, 6, 10, 20 vezes mais cara, sabendo que aquele dinheiro que vai fazer falta para ele, e ele está pagando aquilo e não tem outro jeito, ele tem que se colocar no lugar do outro, para ele ver que aquilo ali não se fala de exploração, pode até ser, pode dar esse nome se quiser, mas eu acho que é uma questão de consciência. Tem muitos fatores, a gente também tem que entender, né? A questão de o local, porque assim, o preço do aluguel, do custo de transporte público, imposto. Mas de qualquer maneira, porque também a gente tem coisas assim, subjetivas. Por exemplo, quando você vende um serviço. Por exemplo, eu sou um cara formado em publicidade, eu vou vender uma consultoria. Que preço que eu dou? Depende do cliente. Não, eu cobro isso. Se for um João Santana da vida que está até preso, ele cobra 20 milhões. Por isso que ele está preso. Não é. Mas eu digo assim, como é que você mede? Que de fato eu acho que, não sei se pecado, mas na consciência da pessoa, a pessoa sabe, poxa. Porque tem aquela história, já viu aquela história de um cara que ele comprou uma máquina gigante, cheia de cano, não sei o que, de registro, e a máquina custou R$1 milhão. Aí deu problema na máquina. Aí ele chamou um cara, o cara, olha, R$100 eu conserto. Aí o cara deu um jeito com R$100, na outra semana deu problema de novo. O cara, não, R$200 agora eu conserto. Foi de novo. Aí chamou um terceiro cara, falou, cara, olha, o cara cobra quanto? Rapaz, eu cobro 100 mil. 100 mil, que absurdo. Não, mas eu resolvo o problema. Aí o cara foi lá, ficou vendo 5 horas, olhando. Quando de 5 horas ele olhou, ele viu que tinha um registro solto, ele pegou e fez assim, ó, pronto. Liga aí, ligou a máquina e funcionou. Ele, calma aí, tu vai me cobrar 100 mil só porque tu fez isso? Ele falou, rapaz, tu não sabe quanto dinheiro que eu gastei, quanto tempo eu durei para saber que esse que era o problema da máquina inteira. Então, assim, ele investiu, é subjetivo também, mas claro que aqui não está falando de um serviço. Desculpe, André. Está falando de um produto. Eu penso o seguinte, que tem pessoas que não ganham dinheiro pelo que faz, pelo que ele sabe. É o potencial dele que está sendo aplicado naquele trabalho. Você vai pegar, por exemplo, tem muita gente que diz que advogado cobra caro, que médico cobra caro, etc. Mas é o potencial dele que é diferenciado pela capacitação que ele adquiriu. Perfeito. E aí é outra história. O publicitário, as pessoas, elas vão pela capacitação dela. Agora, quando o camarada está vendendo, que foi a minha compreensão, ele está comprando um produto e revendendo. Aí ele tem o custo daquele produto que foi colocado. Se ele vende aqui, se ele tem uma loja num shopping, ele tem impostos muito mais altos e a peça vai sair muito mais cara. Mas se ele vende na feira, ele está sem aqueles custos todos. A mesma peça pode sair mais barata. E se ele botar 5, 6 vezes além do preço, ele não vai vender nada, ele vai perder. Isso que eu ia dizer. Agora para mim, o problema aí da consciência é isso que eu vou contar para vocês agora. Em determinado lugar que eu viajava na África, chegado num local chamado Namaasha, tinha um comerciante que ele era o único na entrada nesse lugar. E comerciante. Então, aí é que tem o problema da exploração.
porque ele comprava, vou usar açúcar, porque era farinha de mandioca, farinha, né? Então ele comprava um metical, que era uma moeda de lá, um exemplo, um metical, que é R$1, vamos falar, R$1, certo? E ele podia vender, com todos os custos do transporte e tudo lá, ele podia vender a 5. E tem o lucro dele. E tem o lucro de 1. Só que ele era o único no local, monopólio. Então ele vendia a 10. Por quê? Porque ou a pessoa comprava, ou a pessoa não passava comprava. Fome. Então ele não queria saber se a pessoa se era caro demais. Então, nesse caso, ele um dia passou a ser evangélico. Aí eu cheguei a conversar com ele. Porque aí é o problema de estar explorando. Quer dizer, qual é a consciência dele cristão? Não, eu porque nisso. Uma coisa é ele comprar e vender a 5, tirando os custos. Outra coisa é ele sabendo que ele pode vender a 10, porque as pessoas estão ali, são obrigadas a comprar, e os pobres, coitados, quer dizer, qual é a consciência cristã dele? Qual é a moralidade do relacionamento com o consumidor? Por exemplo, deu-se desastre em Mariana da barragem, a água que era R$2 passou para R$8. Por quê? Porque não tem água, o cara vai ter que comprar mesmo, e eu vou vender, e você está explorando pessoas que já perderam tudo. Você está entendendo? Qual é o senso da moralidade? O cara bota o que quiser, mas até que ponto? Ele não está explorando e quebra, não que seja pecado, mas pode até ser, não sei, o senso da moralidade das coisas. André, uma coisa é você botar um preço para cobrir seu custo e ter seu lucro. Outra coisa é você colocar um preço exorbitante. Tem duas coisas. Ou você vai ser difícil você vender porque a concorrência, ou porque você está vendendo aquele preço, porque mesmo vai necessidade, você vai explorar, porque a pessoa é obrigada a comprar de você porque não tem opção. Por exemplo, remédio. Eu acho absurdo quando o cara... Depende. Deixa eu voltar. Eu sei que ele gasta muito em pesquisa. Deixa eu voltar para a Mariana. Mas, por exemplo, lembra que a quebra... Só desculpa. Quebra no negócio de genérico foi em cima disso. Remédio caríssimo. Vamos quebrar isso. Por quê? Porque estão cobrando caríssimo. Beleza, gastaram 10 milhões disso, mas já tiraram o retorno e tem lucro disso há muito tempo atrás. Até um dos governantes pegou, quebrou isso, vamos fazer isso mais barato. Por quê? Porque você vender medicamento que é algo necessário, não é, eu não vou pegar esse, vou pegar o mais barato. Não existe. Ou é aquele, ou é aquele. Se você não botar mais barato, você está, de alguma maneira, explorando quem está naquele momento necessitado. É verdade. Né? Até porque não tem água genérica. Mas ocorre o seguinte, uma coisa interessante. No caso específico de Mariana, a água pode ter aumentado muito de valor, porque é a lei da oferta e da procura. A procura era muito grande. Até que ponto isso fere a moralidade? Não, aonde ele estava pegando essa água para trazer? Talvez muito longe, porque ali na redondeza não tinha água potável. Então, é uma coisa difícil da gente criticar. Mas eu tô falando, mas não tem a moralidade por trás disso. O preço que ele compra do fornecedor aumentou, ele vai ter que repassar. O problema de repassar preço é uma coisa. Exato. Repassar custo. Agora, por isso que eu tô dizendo. você não ter custo e aumentar o preço em cima de uma exploração que as pessoas, sabendo que as pessoas precisam. Não, claro. Mas às vezes, assim, quer ver? Claro. Uma coisa que pode parecer que é um choque moral, mas é normal, por exemplo, mercado imobiliário. E eu não sei se isso é errado. Tu sabe que está um preço. Aí quando tu vê o cara que está interessado e tu conhece ele, o cara tem muito dinheiro. Rapidamente tu tira o preço que tu sempre vendeu, que estava em... Não, bota mais caro porque ele tem dinheiro para pagar. É errado isso? Aí é errado, claro que é. Ou é mercado? Claro Porque isso é normal. O mercado é sempre complicado de você analisar em termos de moral e ética. É muito difícil analisar, então, muito difícil. Agora, só para dar o checkmate aqui. Já que a gente falou que serviço é subjetivo, o cara depende do tempo e tudo mais, imagine você um pastor que estudou a vida inteira, o cara é fera, o cara estudou fora, tem formação teológica, violenta e tal, e uma igreja convida ele para dar uma palestra. Ele fala, 30 mil. E aí a gente vê em televisão e bate absurdo, mas se é para qualquer outro serviço, claro que ele está prestando um serviço ou ele está trazendo o evangelho. A gente vai ter que entender isso, né? É um produto o evangelho, mas ele é um cara que se capacitou, que gastou dinheiro, que tem informação, tem conteúdo para passar. A gente às vezes também fala mal dele, mas não deixa de falar mal de outros segmentos. Você acha que tem a ver, tem coerência o que eu estou falando? André, são duas coisas completamente diferentes. Um cara que vai trazer uma ministração nunca pode cobrar 10, 5, 15 mil reais. Um cara que vai pregar nunca pode cobrar isso. Um cara que vai pregar não vai fazer isso. Agora, um cara que, como você falou, se preparou para dar uma palestra, agora está na moda esse lance de coach, né? Master coach, super coach, mini coach, é para poder cobrar mais, coach, né? exatamente. Poder cobrar, né? Agora meio evangelho, esse lance do coach tá uma coisa tremenda. Então, dependendo, como o André falou, do nível de preparação, do gasto despendido pela pessoa, eu não acho nada de errado ela cobrar um preço um pouco maior
Né? Até porque também tem gente que, pelo currículo que tem, se não fizer isso, não vai ter tempo para a família, não vai ter tempo para a sua vida pessoal, não vai ter tempo para a sua comunhão com Deus. Tem que, aí, mais uma vez, a questão da demanda. Agora, para pregar, nem pensar. Mas você está falando de pregação, né? Você está falando de pregação ou de assunto específico? Não, aí estou dizendo. Mas vamos lá, Nós temos que ver o que uma é. igreja, uma palestra na igreja. Tem gente que fala, uma palestra para casais. Pronto, tu está pregando. Até que ponto palestra não é pregação, gente? Não, aí não. É um tipo diferente de pregação expositiva ou via palestra, mas vem aqui dar uma palestra para casais. Aí o cara fala como Deus veio casar, como um homem deve ter... Isso é uma pregação ou uma palestra? Olha, Entende? eu acho... Pô, mas o pastor cobrou X mil. Ué, Quando o assunto é técnico social, é palestra. A pregação do evangelho é outra história. Bom, é isso que a gente tem que Tá? Agora, quando a palestra é técnica social, olha, gente, nós vamos tirar umas dúvidas aqui sobre a questão de união estável no universo cristão. Pronto. Você já especificou. Você vai requerer desse palestrante. Bíblia, né? Você vai requerer desse palestrante não só um conhecimento de teologia, mas de direito, de sociologia, vai dar umas pitadas de filosofia. Ele vai ter que ter um conhecimento muito denso de sociologia, principalmente contextualizada. Então, não pode ser uma pessoa desinformada para dar uma palestra dessa. Então, e a igreja está trazendo esse indivíduo para falar para pessoas que precisam melhorar a sua... Relacionamento entre o casal. Exatamente, não é outra história. Salvação é outra história. Uma igreja que tem 50 membros não vai trazer um cara desse, que tem 100 membros. O pastor mesmo faz. Agora, uma igreja que tem 2.000 membros, ele não tem como falar com todos eles pessoalmente. Então, ele traz normalmente alguém que tem uma capacitação mais profunda e paga porque ele pode pagar. Não, é específica. Se a pessoa está sendo convidada a pagar para ele pregar, quando falando pregar na igreja, é uma coisa que é meio chato. Não entra dentro daquilo que eu estou falando de oferta e demanda. Você vai determinado literalmente, assunto, oferta, né? Pastor, obrigado pela presença de vocês no Antenados no geral. Ficaram algumas perguntas de fora, mas a gente responde isso na próxima semana no Perguntas e Respostas. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenados no geral. Tchau, tchau.